Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao programa Semeando o Direito. Nós estamos tratando de assuntos relevantes para o agronegócio mato-grossense e para o agronegócio brasileiro. E dentre esses temas, existe uma situação que necessita especial atenção das autoridades, especial atenção dos produtores rurais, que diz respeito à regularização fundiária de imóveis rurais no país. Especialmente a regularização fundiária de imóveis rurais que estão situados na faixa de fronteira. Para tratar desse tema, nós convidamos hoje o engenheiro agrônomo Gilmar Favretto, que explicará para a gente o que constitui a faixa de fronteira, quais os municípios mato-grossenses que estão abrangidos por essa faixa de fronteira e qual é a necessidade, a razão maior para que se faça a regularização e qual o tipo de regularização que deve ser feita dos imóveis rurais que estão em faixa de fronteira. Muito obrigado, Gilmar, pela sua presença e aguardamos as suas explicações. Olá, gostaria de agradecer o convite do Dr. Marcelo para tratarmos desse assunto de suma importância para o Brasil e para o estado de Mato Grosso, que é um estado com grande desenvolvimento agrícola e pecuária na faixa de fronteira. A faixa de fronteira é uma faixa de 150 quilômetros que abrange todo o território nacional. Ela abrange cerca de 580 municípios, atingindo cerca de 11 milhões de habitantes. No estado de Mato Grosso, para você ter uma ideia, que tem um estado continental de cerca de 90 milhões de hectares, cerca de 12 milhões de hectares estão na faixa de fronteira. Desses, aproximadamente 2 milhões são terras que foram arrecadadas pela União na década de 70 e 80 e são tituladas pelo INCRA. O restante, aproximadamente 10% do nosso estado, está sobre terras particulares ou terras devolutas. Essas terras particulares foram tituladas pela metodologia de Seis Marias, na época do Império, pelo DTC, pela Codemate, títulos emitidos pela Assembleia Legislativa quando não tínhamos um órgão de terras, e pelo próprio Intermate, que é hoje o gestor das terras do estado de Mato Grosso. Esses títulos precisam ser ratificados e cada título precisa ser identificado, posicionado, avaliado qual que é o quantitativo de área desses títulos e verificado quantos módulos rurais que esses títulos possuem. Cada título tem uma dinâmica diferente, porque além da posição dele dentro da faixa de fronteira, é preciso avaliar quando ele foi emitido. Então, um profissional técnico consegue fazer essa avaliação de em que faixa da faixa de fronteira ele se encontra, porque a faixa de fronteira é dividida em 3 outras faixas, 66 km, 100 km e 150 km. Então, precisa fazer toda essa avaliação e essa avaliação precisa ser feita por um profissional qualificado, elaborado um laudo técnico, para então apresentar esse laudo técnico no cartório de registro de imóveis para ratificar esses títulos. Cada título tem uma dinâmica diferente e pode ocorrer de alguns títulos, dependendo do quantitativo de área, ser enviado também para a chancela do Congresso Nacional. Então, inicia-se o procedimento no cartório de registro e pode terminar lá no Congresso Nacional. Por isso a importância dos produtores rurais, dos proprietários de áreas que estão localizados em faixa de fronteira, procurar uma orientação técnica, pois caso não sejam ratificados, esses títulos podem ser devolvidos para a União e o proprietário do imóvel rural deixa de ser o proprietário. É de extrema importância, então, que todos os produtores, os possuidores de imóveis rurais nessa faixa de fronteira procurem a orientação do seu profissional técnico qualificado. Todos os profissionais técnicos que são cadastrados junto ao INCRA têm essa habilidade para tratar desses assuntos. Era sobre isso, basicamente, que nós gostaríamos de contribuir e, mais uma vez, agradecer o convite para participar dessa orientação aos produtores rurais. Obrigado. Agradecemos imensamente a participação do engenheiro agrônomo Gilmar Favretto no nosso quadro.
cujas explicações sobre a regularização fundiária, sobre a faixa de fronteira, principalmente no estado de Mato Grosso, foram de grande valia para todos. Tenho certeza que esse tema implica praticamente na vida de muitas pessoas, traz consequências na vida de muitos produtores rurais que estão situados na faixa de fronteira e foram esclarecedoras as suas explicações. Aguardamos que todos os senhores possam nos enviar dúvidas, possam nos enviar críticas e sugestões sobre este tema para que possamos abordá-lo e aprofundá-lo de acordo com o interesse de quem nos assiste. Muito obrigado.